A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, muito bom dia a todos, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estamos aqui, eu e minha amada esposa, para conversarmos com você sobre Jesus, sobre o reino, sobre o dia de hoje, sobre o amanhã, sobre o resto da sua vida. Bem-vinda ao programa, meu amor, minha linda esposa, querida, sábia de Deus. Que bom nós podermos estar aqui nesse domingo, sempre, e assim estamos diariamente, com o objetivo: levar as pessoas a crerem no Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo. Deus, querido marido, que é vivo e é real. Nesse Deus que move montanhas. Nesse Deus que nos ama, que nos chamou, que nos amou primeiro. Nesse Deus que tem prazer em ver os seus filhos felizes e abençoados. Mesmo nesse mundo, né, nessa convulsão, e hoje nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, o período, né, do carnavales, dessa festa da carne, onde as pessoas estão, nessa hora, alguns ainda nem dormiram, né, porque passaram noites na folia. Folia é essa que não preenche o ser. Folia é esta que não preenche o vazio da alma. Não, o que nós temos visto são seres humanos dando o máximo de si por este mundo, tentando encontrar felicidade onde não há. Mas nós cremos que existe um, Jesus Cristo, que consegue reunir todas as necessidades, todas as qualidades, todas as oportunidades e entregá-las aos seus filhos. Então, nós temos dito aqui nos últimos programas, amor, que Deus tem efetivamente um plano perfeito. Um plano que ninguém pode alterar, ninguém pode distorcer, ninguém pode adiar. Exato. E neste plano, desde a realização da vida aqui nesta peregrinação na Terra, até a convicção e a certeza da eternidade. A salvação que só Ele pode dar, Jesus Cristo, porque só Ele é Deus. Mas a verdade é que estes dias do período de Carnaval, para muita gente, amor, também são dias de fuga. Sim. Muita gente se entrega ao momento do samba, da dança, da folia, do bloco, numa tentativa de fugir da realidade da vida. Há muita gente hoje, diante desta estação de televisão, do satélite, da rádio, que literalmente está fugindo de Deus, está se entregando ao mundo, a esse desvario do mundo, porque está fugindo de Deus. E ninguém pode fugir de Deus. É verdade, marido. Esses dias eu estava vendo umas entrevistas, umas manchetes sobre como funciona o carnaval e as pessoas que trabalham. É uma indústria, né? É uma indústria, deveria ser uma indústria de alegria, mas não é. É uma indústria de ilusão. As pessoas se envolvem, as pessoas trabalham o ano inteiro, exaustivamente, para ver a sua escola vencer. Como você falou, as pessoas não têm vitórias na vida. As pessoas não têm por onde ou de onde tirar, digamos assim, bem-estar, alegria, felicidade. Então projetam isto, já que estamos falando desse período, né? Nas suas escolas, nos seus blocos, e é no momento de extravasar, muitos tentam fazer suas catarses nesse momento. Isso é fuga, sim, é fuga, porque isso passa. Quarta-feira vira tudo cinzas, não é, amor? E não só, que traz, né? Junto dessa quarta-feira traz o quê? Quais são as frustrações, as gravidezes indesejadas, as doenças sexualmente transmissíveis que são passadas de uns para os outros, nesta tal folia de alegria. Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora, marido, nesse período ou em outro momento, estão dizendo: nossa, foi naquele período que eu perdi a minha saúde, foi naquele período que eu engravidei, que eu tive que fazer um aborto. E são males sobre males que vão se perpetuando na vida de muitos que estão nos ouvindo agora. Bem, é interessante como é que Deus, porque nós estamos mostrando uma figura
de um vaso quebrado. Como é que Deus reúne as pecinhas deste vaso e reconstrói e faz um vaso novo. Mas você precisa não fugir de Deus mais. Todas as vezes que você foge de Deus, você tem, porque está tentando fugir dos planos de Deus, você tem consequências muito graves, algumas até fortíssimas. Eu estava me ocorrendo, na Bíblia Sagrada, fala de um profeta menor chamado Jonas, cujo nome significa pomba, que Deus tinha um plano perfeito para a vida dele. E diz a Bíblia que Deus disse a ele, Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez uma grande tempestade. Veja só, como é que é o ser humano. Deus tem o melhor, os planos dele são sérios, são verdadeiros, são seguros, são eternos. Mas o ser humano, que tem nos seus pensamentos muito do que é absolutamente, poderia confirmar, contrário a Deus, diz, não, eu vou invalidar o que Deus diz e eu vou viver os meus planos. Por exemplo, do carnaval, da festa, enfim. Mas todas as vezes que se vai contra Deus, porque não se pode invalidar os planos de Deus, há consequências. Não é verdade? E no caso dele, foi uma grande tempestade. Há tempestades, Maria. Todas as vezes que você foge de fazer a vontade de Deus, você encontra um mar pela frente. Mesmo que você pense que está fazendo tudo certinho. Jonas não entrou furtivo naquele barco. Diz que ele pagou a passagem. Ele pensou, né? Ele elaborou a fuga, digamos assim, o plano de fuga de Jonas. Ah, Deus quer que eu vá para Nínive para salvar aqueles que ainda são retos, porque, infelizmente, Nínive estava vivendo uma crise moral imensa, existiam muitos feiticeiros, existia um povo mau. Diz a Bíblia que existia um povo mau em Nínive, mas que dentre tantas pessoas mais existia um povo bom. E Deus queria que Jonas, enquanto seu profeta, fosse até Nínive para que esses bons se arrependessem. A semente da salvação. A semente da salvação. Jonas não achava isso justo. Algumas pessoas não entendem por que Jonas não obedeceu a Deus indo para Nínive, né? Ele não obedeceu a Deus porque ele sabia da bondade de Deus. E ele sabia que se ele fosse pregar, esse povo se arrependeria. E Jonas, na sua condição humana, ele disse, não é justo que Deus salve esses. Como vemos hoje em dia, Maria. Alguns evangélicos acham que a justiça de Deus é só para eles, não para os outros. E o que aconteceu? Ele falou, não, Deus quer isso, mas eu tenho os meus planos. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que os planos humanos, eles, muito pelo contrário, muitos deles dão cabo à morte. Há caminhos que parecem de luz aos olhos do homem, mas ao cabo deles dão em caminhos de morte. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, por não admitir que Deus fosse misericordioso para aquele povo que ele julgava não ser merecedor, ele simplesmente foi lá, fez um plano, traçou sua agenda, né? Seu schedule. Não, eu vou para Tarsis, eu vou comprar. E fez tudo e entrou no barco como se nada acontecesse. Bem, ele disse que ele ia para longe da presença de Deus. Uau, como se fosse possível. Como se fosse possível viver oculto. Não. Muita gente anda aí nos blocos pensando que pode viver oculto. É verdade. Mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo. A maravilha, marido, de viver o Evangelho é saber que Deus vê tudo. E mais, Deus não só vê o físico. Deus vê, a Bíblia diz que Ele conhece os desejos, os desígnios, os intentos do coração. Os intentos do coração. Então Deus vê dentro e fora. Essa onisciência de Deus maravilhosa. E ele simplesmente foi. Eu vou fugir do que, na realidade, penso que ele queria fugir da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Porque de Deus ele não conseguiria. E ele foi. E entrou naquele barco. Que risco, hein, amor? Que risco. É risco, é rota de colisão. É você sair, fugir de Deus, pensando que Deus vai deixar você fazer. E Deus, às vezes, permite, marido, que as pessoas que saem
Façam o que elas Deus querem. vai dando corda, né? A Bíblia diz que Deus já não corrige de imediato para dar tempo de que haja arrependimento. E ele foi. Mas só que quando você tem uma determinação de fazer o que é a sua vontade, não é de Deus, chega um momento que Deus diz, basta. E deu um basta. Na vida de Jonas foi uma tempestade. Veja que levantou-se um forte vento, fez-se uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então veja como é que é a vida grande, de um homem, né, a tempestade, né? de uma mulher que sabe no fundo, porque quem é da salvação, quem é ovelha, no fundo ele sabe, o meu lugar não é no carnaval, o meu lugar não é à beira da praia, Não é no mundo. o meu lugar não é no mundo, o meu lugar não é fazendo a vontade do inimigo, Baal, o meu lugar é na casa do Senhor. Quantas são as milhares de pessoas? Você sabe, no Brasil existem mais de 15 milhões de pessoas que fizeram como Jonas. Estavam na casa do pai e disseram um dia, não, mas eu vou para o meu Tarsis da vida. E no meio da viagem, no meio do dia a dia, no meio das decisões da vida, começam a vir as consequências. Por quê? Porque todas as decisões na vida têm uma consequência. Decide bem, eu colho bem. Decide mal, eu colho mal. Veja, o barco ia numa boa viagem, tudo tranquilo, e diz que de repente se levantou uma tempestade, um forte vento, o barco estava a ponto de se despedaçar. Imagina, meu amor, que situação surgiu naquele barco que deixou um monte de gente para morrer por causa da atitude insensata de uma pessoa. Para você ver, marido, que às vezes é uma pessoa, basta uma pessoa para que toda uma família seja destruída. Basta uma pessoa para que a vida profissional vá a pique. Basta uma pessoa para, tomando a decisão errada, para que destrua às vezes um ministério. Uma família. Uma família. Uma empresa. Sim, basta uma pessoa. Uma pessoa. Porque Deus, e como nós vivemos em sociedade, né? Aquela sociedade que estava naquele barco, aquelas pessoas eram inocentes. Tanto que elas começaram, e você vai seguir o texto, né? E elas começaram a dizer, olha, alguma coisa está errado aqui dentro. Alguém aqui é o provocador disso aí. Está sendo a pedra de tropeço para que as coisas estejam dessa forma. Porque, com certeza, o comandante da nau disse, não, eu estou certo, eu sabia, os ventos estavam favoráveis, estava tudo certo. Existe um problema aqui. E esta questão, marido, de enfrentar o problema é a chave. Amor, diz que a sorte, que eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, quem estava tudo certo, quem estava errado foi aquele que entrou, certo? Pagando, pensando que estava fazendo... Foi pro porão, dormiu, tipo assim, eu vou ficar aqui escondido fazendo a minha parte, porque não interessa o que eu já fiz, ou que eu não... Ninguém vai saber, só que Deus vê tudo. E quando cai, não adianta. Quem é de Deus e está fazendo alguma coisa errada, é descoberto. E diz a Bíblia, é a palavra do Senhor, lançaram sorte, disse a Jonas. Ele teve uma atitude muito sensata, que a gente vê pouco hoje em dia. Ele diz, sim, sou eu. Né? Eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Ele estava dizendo assim, olha, eu sou crente, eu sou uma pessoa certa, só que não. Ele era crente, era uma pessoa certa, mas ele estava em desobediência. Por isso que não estava dando certo. O crente, ele tem por primícia ser obediente à voz de Deus e não aos desejos do coração dele. É verdade. Por isso, marido, que hoje em dia tantos crentes são frustrados. Tantas pessoas, da criança ao idoso, têm seus planos frustrados e são de Deus. Você quer continuar lendo? Como Quero, ele fala, por porque favor? a história de Jonas é uma história lindíssima. Belíssima. Porque a Bíblia diz que alguém lhe perguntou, então o que é que nós vamos fazer para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Diz que a calamidade, o problema... Pior, é assim, você semeia mal, você colhe mal. Você semeia mal, você vai colher. Isto é um ciclo de tempestades, de ventos que nunca mais terminam, porque enquanto não se fizer a vontade de Deus, a vida não tem paz, não tem alegria, não tem razão. Então ele disse, bom, mais uma vez eu vou tomar uma decisão insensata. Ele disse, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Diz que, entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam,
porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós o sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, diz que cessou a fúria. Ou seja, a causa do problema, quando ele é tirado, Deus faz com que reine naquele lugar a sua bênção. Mas é necessário que você entenda, que está nos ouvindo agora, que se você tem sido a causa do problema, da nau da sua vida, da sua família, do seu emprego, das suas finanças, das suas emoções, estarem a ponto de naufragar, chegou a hora. Não de você continuar fugindo. Não, realmente, eu fiz tudo errado até agora, me lancem ao mar, porque aí acaba. Acaba para quem está envolvido com você, mas não para você. Porque Deus providenciou um peixe. É verdade, o peixe abriu a sua boca, engoliu aquele homem, ele passou 3 noites ali no ventre do peixe, até que... Imagina que horror. Que situação. Até que ele faz uma oração e diz: não, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Diz que o peixe vomitou em terra a Jonas e ele se salvou. Interessante, marido, quando a pessoa cai em si e diz: não dá mais. Humanamente falando, eu entrego as cartas, eu me entrego. Jonas estava dizendo: eu já percebi, Senhor, que eu tenho uma responsabilidade contigo. Ele era um profeta de Deus. Era um profeta. Quantos profetas, quantos pastores, quantas ovelhas estão nos ouvindo agora, que abandonaram o barco pensando que seria a solução e caíram, estão no estômago do peixe. Detalhe que Deus é tão misericordioso que ele não foi digerido. Imagina que deveria ser um peixe muito grande, não era uma baleia, era um peixe muito grande. A baleia não conseguiria engolir um homem, né? Nós sabemos disso, na biologia nós sabemos disso, mas ele não foi digerido pelo suco gástrico, porque Deus ele tem um amor que chega a ser, na consciência humana, uma coisa irracional. Porque o amor de Deus é ilimitado. O amor que Deus tem pelos seres humanos, pelos seus filhos, vai além da nossa razão. As misericórdias que se renovam. Essas misericórdias de Deus, porque qualquer um de nós diria: que pena que ele não foi digerido por aquele peixe. Não. Deus, de alguma forma, botou ali algo para que aqueles ácidos não destruíssem aquele homem, nem seus olhos, nem sua pele, porque Deus tinha um projeto. Mas ele precisou dizer: Senhor, eu aqui, porque se eu tentar fugir desse peixe, eu vou fugir, mas eu vou cair aonde? Chega uma hora, Maria, que tem que se render. Não é se render aos deuses desse mundo, às entidades, aos ídolos desse mundo, não. É se render àquele que pode fazer todas as coisas, parar tempestades, providenciar recursos, que se chama Jesus Cristo. Ao Senhor que pertence a salvação, porque Jonas diz: eu pagarei os meus votos, porque a Ele pertence a salvação. Chega de fugir, né? Chega de fugir. E é isso que nós queremos antes de fazer uma oração bem. Do outro lado há pessoas, olha, desviadas de igrejas, perderam o elan da vida, não têm mais vontade da vida espiritual, caíram nesse mundão terrível, vacilaram uma vez, outra, 2, 3, 4, erraram, questionaram Deus, abandonaram o chamado. Há pessoas que já foram ilustres em cima de altares, que hoje estão aí com o seu controle remoto, canal em canal, já viram as escolas de samba todas. Há uma voz que diz: parte para o mundo, mas há uma voz maior que diz: basta, não fuja de Jesus. Chega de fugir. E há pessoas, amor, que não sabiam sequer o que é esta questão da salvação de Jesus, de Deus, mas por serem ovelhas de Jesus, hoje entenderam que não podem mais fugir de uma realidade. Que Deus permite, às vezes, os fortes ventos, as tempestades, as dificuldades. E não adianta tentar dizer: lança-me ao mar porque vai acabar o problema. Não vai. Deus dá corda, né? Deus dá corda. Vai dando corda, mas chega uma hora que ele segura. Segura. E ele segurou hoje, amor. É verdade. Neste domingo. Amém. Neste domingo chamado de carnaval, mas que é domingo do Senhor. Amém. Deus não quer que você continue ou fazendo tua vontade, ou num barco cheio de problemas, com tempestades, ou na boca de um peixe, ou no estômago de um peixe. Fugindo, né? Fugindo. Você não pode fugir de Deus. Você não pode fugir de Deus. Deus te criou
te abençoou para tu seres uma bênção nesta terra. Venha para Ele. Nós cremos. Entrega a sua vida a Ele. Jonas diz, a Ele pertence a salvação. Todos os prazeres desta terra, todos, são efêmeros, são passageiros. Verdade. O único que tem a garantia da eternidade, o único que é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, bem, vamos orar. Vamos sim. Porque há pessoas do outro lado, literalmente despedaçadas, como ia ficar o barco. Mas que Deus hoje pode reconstruir a vida. E fazer com que haja sentido, porque o término dessa história é que Jonas foi para Nínive, Jonas pregou o amor de Deus e muitos se converteram. É isso que Deus quer, que você seja um exemplo para a conversão de muitos. Talvez daqueles que você acha que não é para mim. O crente, eu dizia isso, amor, no programa de sexta-feira, o crente ele não pode viver em lutas com o próprio exército. Nós somos um povo, uma nação. E Deus quer que a tua história comece a ser uma história verdadeira, uma história real, sem fugas, sem subterfúgios. Amém. Entregue a sua vida a Jesus. Amém. Pai amado e bendito, nós agora unimos nossos pensamentos em concordância e oramos por este homem, esta mulher, esta família, este jovem, este ancião. Que tu tens um plano perfeito. Simplesmente tentaram adiar. E esse adiar só trouxe sofrimento, só trouxe perdas, só trouxe lacunas, só trouxe questionamentos, dores, doenças, crises. Mas Deus, tu estás hoje resgatando esta alma para o teu reino, Pai. Amém, Senhor. Alguns, Senhor, chegaram ao ponto de perder as suas próprias saúdes, Senhor. Saúde física e emocional. E nesta hora, Senhor, que haja um resgate, Pai. Que haja cura, que haja libertação. Amém, Senhor, que haja mudança do alto da cabeça à planta dos pés, Jesus, Pai. amém. Porque Tu és um Deus misericordioso. Amém, Jesus. Nisso nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E que tal você aceitar o nosso convite para você vir à Igreja Cristo Vive? Você que diz, basta, vou deixar o meu passado para trás, vou começar hoje uma vida nova. Não é por acaso que estou nessa televisão, nesse satélite, nessa rádio. E eu quero realmente um caminho, uma razão segura, firme, sólida. Uma vereda justa. Uma vereda justa. Amém. Hoje, às 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde, com a realização da ceia do Senhor, nós vamos falar e ensinar a igreja sobre como é que a fé é testada debaixo de pressão. Porque a fé vem pelo ouvir, é para ser confessada, mas a Bíblia diz que ela tem que ser testada. Amém. Porque é aí que vem a experiência, é aí que vem a esperança, é aí que vem a maturidade. Aqui na rua Maricá 320, na nossa Catedral Cristo Vive, olha aí que lindo, o nosso diretor de televisão está mostrando esta imensa catedral moderna, mas aqui é uma cidade de refúgio. Deus me disse que nestes dias, bem, de grande angústia para milhares e milhares de pessoas, a Cristo Vive seria uma cidade de refúgio. Nós recebemos isso. Uma escola de vida, um hospital espiritual. Lugar de família, de um amor. Lugar de família. Lugar de Deus. Onde nós pregamos os valores da família Amém. Verdadeira, tradicional cristã, onde se defende liberdade de culto, onde se prega a revelação, onde se ensina famílias a criarem os seus filhos dentro de padrões bíblicos. Você precisa disso. Rua Maricá 320 é uma rua paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles e próximo da 28DP. Vale a pena você vir à igreja. Amém. Vale a pena hoje você sair desse peixão que te engoliu, desse mundo que tenta te tragar, para vires para o sossego da alma e o início de uma nova etapa de vida. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós. Eu queria oferecer a todos este meu livro, Você é um dos Nossos, que é uma bênção de Deus. Fala sobre doutrinas da graça do Senhor, mas é um presente meu. Ligue agora, ou nosso, ligue agora para 30 17 90 90. Esse livro é seu, mas a decisão de estar hoje na igreja, amor, a mudança de vida. Há pessoas lá que não tinham forças para fazer isto sozinhas. Mas é hora de você dizer, Senhor, eu me rendo à Tua vontade, eu torno-me obediente à Tua voz e eu volto para o lugar do local que eu nunca deveria ter saído, que é onde Deus me colocou, para que você veja a vontade dEle sendo realizada, para que você deixe de ver tantas tempestades à sua volta por sua casa. É verdade. Tempestades e ventos são o resultado de decisões
para fugir da presença de Deus. Verdade. Amém? Olha, nossa gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive, Amém. que ama a evangelização, que dá suporte com seus dízimos e ofertas. Obrigado a você que vai ligar para nós e dizer, não, eu quero contribuir para que o reino seja, a grande comissão seja pregada por esta igreja me faz bem, esta igreja é importante para mim, esta mensagem, este casal, seja parte da grande comissão, do ide e pregai o Evangelho. Queria agradecer ao povo da Cristo Vive, quero agradecer em particular ao empresário Rodrigo Ambrosio. Todos os domingos nós falamos dele e da sua família. Eles são proprietários do Turbomil, que é um mercado em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense. Esse lugar aí é uma bênção de Deus. Quem compra ali está salvando almas também, porque é de lá que vem uma parte do suporte para a nossa, amém, para a nossa programação. Obrigado a todos que nos amam, nosso carinho. Volto amanhã, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Mas não deixe hoje de decidir. Saia da tempestade, saia do navio em perigo, saia das forças contrárias do vento, venha para a paz, venha para Jesus. Muito obrigado pela honra. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Doutora Rosana. Nós dizemos a todos graça e paz. Uma semana vitoriosa. E não se esqueça, Jesus Cristo é o Senhor. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.